Boa noite a todos, meu nome é Marcos Santoro, eu sou trabalhador do Grupo Espírita Fabiano e agradeço a oportunidade, mais uma oportunidade de poder trazer para vocês algumas reflexões acerca do tema proposto, que é a cura do possesso, que se refere à vida de Jesus, né? O seu trabalho, as suas realizações no decorrer desse curto espaço de tempo, né, que ele teve a oportunidade de trazer novos ensinamentos, né, trazer reflexões de ensinamentos antigos num novo formato. E é isso que nós, na noite de hoje, iremos, né, refletir acerca de todo esse processo. A cura do possesso ela se realizou em diferentes momentos, né, dessa rotina de Jesus, né, nessa pregação diária que ele tinha no decorrer de algum tempo. E embora saibamos que isso não era o foco principal de Jesus, né, em relação à cura de pessoas com dificuldades, né, e a gente vai tentar entender que dificuldades eram essas, porque o foco de Jesus sempre foi a ideia de Deus, né, de que maneira Deus está presente em nossa vida, de um Deus que é Pai, de um Deus que é justo, de um Deus que é misericordioso, que é imutável, que é um Deus que zela por nós, é um Deus que nos permite o perdão, né, nos dá a concessão, né, de termos o nosso livre-arbítrio, daí, né, Jesus fala cada um segundo as suas obras, de um Deus que é participativo e, acima de tudo, amoroso. Diferentemente daquele Deus que era apregoado naquela sociedade, naquele grupo, né, de pessoas, os judeus. E o segundo ponto é a fé, né, o acreditar que você pode realizar coisas, né? Ou seja, Jesus dá uma injeção de ânimo, nos trazendo a ideia do Criador, sendo filhos de Deus, nos dizendo que nós somos deuses, né, e de que essa divindade que nós somos, né, por sermos filhos de Deus, nós precisamos acreditar nela. E aí a fé. Eu acredito porque eu sei, porque eu conheço e porque eu sinto. Então Jesus colocava sempre o ponto da fé. A fé te curou, né? Se você mover a montanha, se você acreditar, você pode. Se você quiser caminhar sobre as águas, você também pode, porque você não pode perder a crença em você. Diferentemente das ideias que eram apregoadas naquela época e hoje também, em que o tempo inteiro você é uma pessoa frágil, né, que sempre vai depender do outro para resolver os seus problemas, que você vai ter representantes que vão te, vamos dizer, intermediar em relação a Deus. Jesus falava ao contrário, que é você que pode falar o tempo inteiro com Ele, a hora e quando quiser. Então Jesus dá um ânimo de que você tem o poder e não os outros. O poder não te é concedido, o poder é você mesmo. Por isso que ele diz, porque a tua fé te curou, porque a tua fé te permitiu você alcançar aquilo que você precisava. E o terceiro ponto, que é o mais importante, que é o ponto em que todas as sociedades, para que tenhamos uma vida melhor, de harmonia, de paz, de concórdia, de tolerância, é o amor. Como ele dizia, né? Somente o amor é que cobre a multidão de pecados, significando os erros, né? A nossa ainda imperfeição, no sentido de ainda cultivarmos o orgulho e o egoísmo, ao invés de sermos mais caridosos, né? Mais humildes, que é o contrário dessas duas coisas, para que o nosso mundo seja um mundo melhor. E isso não é a questão de Jesus falar sobre isso, exemplificar isso de modo prático, mas sim que o amor é para todos, em qualquer sociedade, em qualquer cultura. Se existir o amor, nós vamos viver em paz, nós vamos viver em harmonia, porque nós não teremos o ódio, a violência e ter o outro como inimigo, né, muitas vezes até desconhecido, mas sim como um amigo, né, como um irmão, né, por Jesus diz assim, qual é a vantagem de você amar quem você gosta? Né, você precisa amar o inimigo, ou seja, aquele que é diferente de você, aquele que pensa diferente, ou até mesmo aquele que te fez o mal, né, por ignorância ou por vontade, mas no sentido de que o amor te contamina, você não ficar doente pelo ódio, né, e consequentemente pela vingança. Então esses três pontos são importantes: Deus, a fé e o amor. E a parte dos processos, ele vai entrar dentro de uma rotina
vamos dizer assim, de atendimento, né, que Jesus realizava. E aí a gente precisa pensar no seguinte, né? O que é a possessão em si? Kardec, no livro dos médios, procura trazer todo esse processo, né, das obsessões, principalmente em relação aos médios, em 3 categorias. Ou seja, a obsessão não se dá assim de imediato, ela tem um processo que começa com uma obsessão simples, como ele coloca, depois ele passa por um processo de fascinação e o último estágio, que é o chamado de subjugação, que muitos chamam de possessão. Então são 3 graus diferentes, onde a obsessão simples ela é uma rotina nossa, né, dia a dia nós somos obsidiados, nós obsidiamos uns aos outros, né, perturbamos uns aos outros, né, de modo geral. Mas ela é simples, porque ela é passageira, né, você percebe que algo está acontecendo com você, alguma influência, né, externa ou interna, né, você também é um auto-obsessor, e a partir daí você pensa, raciocina, você sente, então você tem condições. O segundo momento da fascinação, gente, é tudo de uma forma bem resumida, tá? Isso aí dá um grupo de estudo por 1 ano. A fascinação é quando você aceita a ideia, né? Ou você aceita aquele sentimento de raiva. Né? A pessoa está usufruindo de você, tá vendo ali, ó, o cara está fazendo aquilo, ele não merece, tal, aí começa a insuflar o ódio, a raiva, como uma forma de você resolver aquela dificuldade, né? Eliminando o problema. E muitas das vezes o problema é você mesmo, é como você enxerga as coisas. Daí Jesus falava, né? Você consegue observar um cisco no olho do seu irmão, mas você não consegue perceber a trave que está nos teus olhos, ou seja, as dificuldades que você traz e que você transfere para o teu irmão. Né? Muitas das vezes até ele está errando, mas você acaba, vamos dizer assim, potencializando esse processo, né? E aí gera mais dificuldade. Então você começa a aceitar essa ideia, esse sentimento, né, como se fosse algo real. E a parte da posse, né, que é da subjugação, que é o termo utilizado por Kardec, é a parte em que o irmão, né, ou mesmo, de modo geral, a forma como se coloca socialmente, você aceita e se permite a ser conduzido por essa ideia. Daí a gente vê tantas pessoas entrarem em guerra umas com as outras, né? A gente viu isso nas cruzadas, falando coisas, né, do nosso mundo contemporâneo. Você vê na Segunda Guerra Mundial, Hitler, né, levando a Alemanha, uma guerra contra a Europa e contra a América, uma coisa assim absurda, né, como um pequeno país vai tentar dominar tantos outros, e vocês viram o resultado, deu no que deu. Né? As dificuldades e as consequências de tudo isso, porque as pessoas se subjugaram a uma ideia e a partir daí eles agiram, né, de maneira equivocada, gerando toda essa dificuldade no mundo. Né, isso de forma coletiva. E a individual é aquela em que se tem a intenção de te prejudicar, ou por problemas no passado, enfim, e que aí você agora se permite a fazer tudo, né, que ele queira. Então esse é um resumo bem breve do que é um processo obsessivo. E não foi muito diferente na época de Jesus, né? Só que a gente precisa considerar algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que as coisas que aconteciam naquela época acontecem hoje também. Né? Só que naquela época não tinha imprensa, não tinha televisão, não tinha muito menos a internet. Eu sou do tempo em que não tinha nada disso, né? Não tinha internet, o videogame entrou logo depois daquele de tijolinho, enfim. Né? Hoje em dia o jovem fica assim, como é que vocês sobreviveram naquela época? E falei, e muito bem, né? Me diverti muito como criança. Né? Mas os tempos são outros. Mas as dificuldades, né, as doenças, elas ainda existem, né? Porque elas são pertinentes ao ser humano, ou seja, não só ao corpo, como também ao espírito. Então naquela época de Jesus também existiam inúmeros casos que ocorrem hoje em dia, né? De catalepsia, de alergias, né? Então o cara tinha um processo, vamos dizer, de catalepsia ou de esquizofrenia ou qualquer tipo de, né, dificuldade emocional e orgânica que muitas das vezes se considerava como se fosse uma possessão, como se algum espírito, né, que a ideia que se tinha era de daemon, que significava espírito, que podia ser um espírito inferior, superior, um espírito mediano, era um espírito que ali se manifestava. Depois do decorrer do tempo, o termo daemon, demônio, ele acabou sendo pejorativo, colocando de um espírito do mal. Tanto que a visão que eles tinham na época era um espírito impuro, quando trazia prejuízos para alguém. Enquanto que outros, né, isso está lá em Kardec, né, no livro dos Espíritos, Anjos e Demônios, os anjos, no sentido figurado de espíritos bons, sempre trazendo benefícios para nós, com as suas influências, como Kardec perguntou, né,
Se os espíritos nos influenciam, os espíritos muito mais do que a gente possa imaginar. Então a influência, ela existe. O que existe é o nosso livre-arbítrio de atendermos ou não essa influência. Então é isso que a gente tem que estar bem atento. O livre-arbítrio é que nos permite escolher a forma como eles nos influenciam para o bem ou para o prejuízo, para o mal, que a gente costuma chamar. Então, muitos dos casos, né, às vezes é um processo esquizofrênico, processos orgânicos, né, vamos dizer, nem todo leproso tinha a hanseníase, né, ele às vezes tinha uma alergia a alguma coisa. A gente tem tantas alergias com alimentos, com tipos de produtos, né, de limpeza, né, e a gente fica, né, uma amiga minha no trabalho que estava com a mão toda, né, escamada, e aquilo, se fosse naquela época, era considerado uma leprosa. Então, a gente precisa entender que muitos dos processos médicos da época eram os atuais também. Como o caso da filha de Jairo, que devia estar em coma, né, e Jesus simplesmente fez ela só religar e, vamos dizer assim, curar, né, as células, o processo que estava ali, né, impedindo dela poder agir pelo corpo. Do Lázaro da mesma maneira. Enfim, então são coisas que, para a época, por desconhecimento, né, viraram coisas milagrosas, ou coisas terríveis, né, os malefícios né, daquela pessoa que está ali naquele momento trazendo uma dificuldade. E muitas vezes acontecia. Né, existem inúmeros casos desses atendimentos que Jesus fez, né, daquele que estava se jogando no chão há tantos anos, e ele se aproximava, né, da pessoa. E aí é que é interessante, a forma como era conduzida era uma forma muito comum na época, de todos aqueles que faziam esse tipo de exorcismo, que era a imposição da voz. Muitas partes do protestantismo ainda utilizam muito isso, esse tipo de postura, né, de impor, saia desse corpo, né, porque ele não te pertence. Então Jesus dava mais ou menos esse tipo de ordem, que era muito comum, né, outras pessoas fazerem isso, e aí expulsava os demônios. É claro que dentro de um processo de escrita da época, ou seja, do relato em si, a gente sempre fica com um pouco o pé atrás. Por quê? Porque tudo que acontecia com Jesus, né, ou todo o seu ministério, ele foi registrado muito tempo depois, a nível de escrita. Até porque o papel era extremamente caro, muito difícil de fazer, até porque naquela região, né, 90% da população era analfabeta, sendo que desses 10% eram chamados alfabetizados funcionais, ou seja, eles só aprendiam a assinar o seu nome, aprendiam vamos dizer, a memorizar determinadas palavras. Coca-Cola, um exemplo, estou dando aqui. Então a pessoa não sabe ler, mas ele já escutou que aquilo ali chama-se Coca-Cola. Então na cabeça dele, quando ele olha, ele diz, é Coca-Cola. Mas isso tudo é memória, ele não consegue articular as sílabas, como ele pode alterar, ou como ele pode escrever. Então era mais ou menos assim. Então a dificuldade da escrita era muito grande, né? E Jesus, né, não tem nada escrito. Os evangelhos, né, que foram chamados evangelhos sinóticos, eles foram registrados muito tempo depois. Vamos dizer, o de Marcos, que é o primeiro, e das fontes Q, P e Y, ou I, né, foi escrito 60 ou 80 anos depois. E mesmo assim, o acesso a essas escrituras foi quase do século I para frente, perdão. Né? Então, e o detalhe, quando esses evangelhos apareceram, eles eram cópias das cópias das cópias das cópias, porque tudo era transmitido oralmente, era feito da palavra. E aí você passava para um, outro passava para outro, e a gente sabe que nesse meio as coisas se perdem. Só a gente fazer essa brincadeira no meio de nós, a gente vai ver que o que se começa não é o que se termina. Então, muitas das histórias, né, elas foram interpretadas mediante o que foi passado oralmente. E os copistas, pior ainda, né, que a pessoa às vezes tinha dificuldade da letra. Por quê? Porque os evangelhos foram escritos em grego, e se falava na época em aramaico. Né? E o grego, e a pessoa que escreveu era uma pessoa letrada, que sabia o que estava escrevendo. Não era um discípulo ou um apóstolo de Jesus da época. Era uma pessoa que era uma pessoa convertida. Então, ele recebeu uma informação e a partir dela ele escreveu, né, baseado, né, no que foi dito ou nessas fontes, né, que existiam. No caso, Mateus e Lucas foi em cima da fonte de Marcos e dessa fonte que não existe fisicamente, mas que você tem essa diferença, porque o que está escrito em Mateus e em Lucas não está escrito em Marcos. Então, essa informação é do escrito que. Estou dando um exemplo para vocês. Né? Então,
Isso foi escrito muito tempo depois. Então, muitas dessas histórias foram suprimidas, alteradas, né, mal interpretadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Jesus não só expulsava o demônio, dizia, sai desse corpo e vai embora. Não. Se ele o tempo inteiro conclamava o perdão, né, então possivelmente, muito dessas conversas ele pode ter tido com esses irmãos, como nós temos em reuniões mediúnicas de esclarecimento, em que o médium, né, dá a manifestação do irmão, né, se acopla à mente e o perispírito dele, e a partir daí ele passa os seus sentimentos e a sua razão, né, de estar ali. E cabe ao esclarecedor, que é aquele que vai conversar, no caso Jesus o esclarecendo, tentando fazer com que ele possa compreender não só essa situação, mas também a possibilidade dele ter uma vida melhor e feliz, e entender todo esse processo, muitas das vezes, de vingança que está ali naquele momento. Então, possivelmente, Jesus não só, vamos dizer assim, expulsava, que dá uma ideia assim de botar à margem, porque isso iria contradizer tudo aquilo que ele pregava, ou seja, amar o inimigo, né? Fica um pouco, né, se você for analisar, você vai pensar, poxa, mas Jesus falava que a gente tem que amar o inimigo, mas ele mesmo não dava o exemplo disso, quando mandava o inimigo, né, sair daquele corpo de uma maneira abrupta, vai embora, tipo assim, agora você está curado e o outro que se dane. Não, é óbvio que dentro desse conceito lógico, Jesus também não expulsava, ele conversava com o irmão, tirava de lá, embora ele tivesse, vamos dizer assim, as energias que pudesse desacoplar daquele irmão. Mas muitas das vezes, não era só um espírito que estava ali o atormentando. Às vezes podia ser também problemas, como nós falamos inicialmente, físicos, né? Tanto que ele coloca em várias situações que existem denominados que eram cegos, surdos, né? Irmãos que tinham problemas de agressividade, né? Que se rolavam no chão, e até mesmo espíritos que, vamos dizer assim, grandes obsessores que estavam naquela pessoa, que desafiavam, né, o próprio Jesus, até reconhecendo, ele está lá no Evangelho, da superioridade moral dele, né, um espírito superior que estava ali, né, mas que pedia, vamos dizer, dar um alívio para a gente. E aí tem aquela situação em que eles saem de um corpo lá do Gadareno, né, que é além de Geraçá, tinha lá há muito tempo, e aí eles pedem para viverem nos porcos, né, e os porcos recebem aqueles espíritos e pulam do penhasco. Essa é a história relatada. A gente percebe que é uma história muito estranha, né? Como eu falei para vocês, a cópia da cópia, né, a parte oral, que vai modificando com o tempo. Mas se a gente for pegar a essência da ideia, a gente pode entender, né? Tá? Da seguinte forma, eram espíritos que estavam ali atormentando aquele ser, num processo de vingança, em que Jesus chega e tenta argumentar com eles, né, de maneira que o perdão seria necessário para que todos, né, os envolvidos pudessem encontrar a paz e a tranquilidade de seus corações, mas ao mesmo tempo, né, fazendo com que fazendo com que esses espíritos saíssem daquele corpo, né, saíssem daquele processo. E aí dá a ideia dos porcos, que os porcos, para o mundo, né, judeu, eram seres, animais extremamente impuros, né, para que ele se precipitasse nessa impureza ou permanecesse nessa impureza e, consequentemente, entrar num abismo da dor, né? Então isso demonstra que aqueles espíritos não foram, né, vamos dizer assim, Jesus não, a opção desses espíritos, melhor dizendo, foi de se redimirem, mas eles não quiseram. Então há um simbolismo aí. Porcos, inferioridade, ou seja, permanecer nas inferioridades, e no abismo significa ficar preso, né, nesse mundo, né? A gente vê isso nos umbrais daquelas regiões abismais, a quantidade de irmãos que estão presos lá, né, por opção, porque quando eles quiserem eles podem sair. A exemplo do caso de André Luiz, né, que a gente conhece no nosso lar. Então esse era o quadro, né, de Jesus. E a gente pode também trazer o exemplo de Maria de Magdala, que lamentavelmente muitos ainda consideram uma prostituta, que nunca foi, e a própria Igreja Católica admitiu isso, né, e em que o Evangelho coloca claramente, né, todos ali, que ela era uma pessoa que era atormentada mentalmente. Ou seja, ela tinha dificuldades, talvez emocionais, né, talvez até mesmo de posturas como uma mulher na época, né, em relação à condição de mulher, né, de ser uma pessoa mais atuante, né, do que uma posição mais submissa, que era na época a cultura, e até hoje em algumas culturas ainda dessa forma, lamentavelmente, mas a gente tem que respeitar, esse é um processo, né, de entendimento cultural. Então, se coloca que Jesus expulsou 7 demônios dela, o 7 significa um número cabalístico,
né, para o judeu, mas que na verdade significa que existia um processo também obsessivo com ela, né, e não um processo de prostituição e outras coisas. Até porque a parte sexual era muito diferente, né, as formas de tratamento eram bem diferentes a nível até de linguagem. Mas isso é um outro papo, né? Então, nesses casos, Jesus sempre trazia para o espírito que estava ali sendo atendido um alívio para ele e para a família, né? E ao mesmo tempo, né, a oportunidade desses irmãos serem acolhidos e atendidos por livre escolha deles, né? E o que se faz hoje nas reuniões, né, que muitos chamam de obsessão, nós no nosso grupo chamamos de esclarecimento, é justamente o fato desse atendimento ao irmão. A gente não sabe quem é ele, não conhecemos a história dele, e vamos entender ali, né, a motivação que o traz ali, o sofrimento, a vingança ou qualquer tipo de coisa. Então, é exemplo de Jesus, né, que acaba sendo um modelo para nós, é justamente do acolhimento e do tratamento para esse irmão. Não só para o encarnado que está sofrendo, mas também para o desencarnado, porque ali tem uma história, né, uma história entre os dois, ou um grupo, né, que está ali presente, e que a gente precisa encontrar o entendimento. E aí a gente entra dentro do que Jesus pregava, né, a concórdia, né, a fraternidade entre os homens, o amor cobrindo a multidão de erros, né, desses erros nossos, de vingança, de ódio, né, e substituindo pelo amor, pela tolerância, todos esses adjetivos positivos que a gente conhece, mas que ainda temos dificuldade de aplicá-lo no nosso mundo, principalmente no momento atual em que nós vivemos, né? Então, meus irmãos, eu queria trazer para vocês esse entendimento rápido, porque a gente tem um determinado tempo, né? Eu acho que mais ou menos a gente já está quase no tempo, mais ou menos de meia hora. O que significa tudo isso para nós, né? Vivemos um mundo onde nós estamos sofrendo sérias obsessões. Os espíritos colocam que o problema não é só aqui, mas o problema também é no plano espiritual. Até porque nós estamos nessa fase de transição, né? Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e estamos adentrando no mundo de regeneração. E é uma mudança muito grande. Por isso que ela já foi preparada já há séculos, justamente porque os processos nossos são lentos, né? Jesus se constituiu de um modelo para nós, um modelo, lembrando, né, quando o Espírito fala que Jesus é um modelo para nós, a gente tem que entender que ele é um modelo para o mundo cristão, para aqueles que conhecem Jesus, porque a gente não pode chegar e dizer para um indígena, ou para um muçulmano, ou para qualquer tipo de religião filosófica, diferentemente do cristianismo, que Jesus é um modelo se eles não o conhecem, né, se eles não sabem nem quem é, né? Eles têm um modelo deles, dentro do modelo de bondade, de amor, que possuem todos eles, né? Por isso que falamos no início do nosso encontro. O amor é tudo, é que cobre tudo, independente de religião e de cultura. Essa é a solução. Esses seres que vêm até nós, como Jesus e tantos outros, vêm justamente nos estimular a amar. Essa é a função deles, né? Jesus falando de Deus, da fé e do amor, né? Os outros, que são os espíritos superiores, como os espíritos colocam no livro dos espíritos, que vem trazer a mensagem da lei de Deus, é a lei do amor, né? Eles vivenciam o amor. Agora, cada um do entendimento, né, e do tipo, né, de convivência social. Então, ele como modelo para nós vamos passar para os outros um modelo daquele que nós resolvemos seguir e adotar, né? Se a gente for pensar nas cruzadas, vocês possam imaginar uma ideia de um muçulmano sendo invadido na sua privacidade, no seu mundo, em nome de Jesus, com toda aquela violência, né? Porque você está entrando e dizendo, isso aqui pertence a nós e não a vocês. Como assim? Né? A gente ficaria satisfeito de alguém chegar na nossa casa e dizer assim, isso aqui é meu agora, e você vai embora, né? Te expulsa, é agradável isso? Claro que não. Da mesma maneira, um povo, né? Qual é a ideia que se passa de modelo para essas pessoas? Que Jesus é um cara sanguinário, é um cara injusto. E você fala o contrário. Vocês não, Jesus prega o amor, a paz. Como se você não faz isso? Então tem uma coisa errada aí, né? Eu até entendo, Gandhi falou uma vez isso, que se o cristão fosse igual a Jesus, o mundo seria melhor, né? Ou seja, se o cristão seguisse os ensinamentos de Jesus, o mundo seria melhor. Por quê? Porque você não ia ter ódio, raiva, você teria amor, né? Entendimento, acordar, vamos conversar, vamos nos acertar, né? Que Jesus falou, vamos reconciliar com o teu próximo, né? Para que coisa pior não aconteça.
Então esse é que é o modelo que se passa. Quando você passa esse modelo, você aceita e passa, quando o outro te conhece, seja ele um muçulmano, seja o que for, diz assim, poxa, que legal, né? Você vive da maneira como eu vivo. Olha só, um entendimento, cada um com uma cultura, mas com o mesmo pensamento. É o cara que fala assim, 6 eu sou meia dúzia, mas é o mesmo número, só que de formas diferentes, mas que é um denominador comum. Perceberam? Então isso é viver em concórdia, viver com a diferença, né, que no final não vai ser diferença nenhuma. Vai ser a união de todas as formas de pensamento que vivem em função do amor, que é uma coisa única, que é a lei de Deus. Então é isso que a gente tem que pensar no mundo atual, né? O ódio que nós vivemos hoje, a polarização, né, que não deveria existir sim, o entendimento do que é melhor para todo mundo. Né? Nós temos o exemplo de Jesus, o que Jesus pensava e agia. Jesus era crítico, criticava os sacerdotes do tempo porque eles falavam uma coisa, mas não vivenciavam. Eles não tinham a vivência. Né? Era a hipocrisia, por isso eu chamava muito de hipócrita, porque eles falavam coisas boas, mas não realizavam. Né? Vocês podem achar que eu sou perfeito porque eu estou falando bonito, porque isso e aquilo, mas eu sou tão imperfeito como qualquer outro. Ou seja, aquilo às vezes que eu estou falando, é o irmão que está falando para mim, para eu, sendo o primeiro, ouvir e aplicar. Né? E aí eu acabo me tornando uma consequência de uma ideia que vocês também vão ser consequências para outras pessoas. Mas isso tem que ser prático, tem que ser na vida real. Né? E as provas estão aí, a regeneração está acontecendo, como eu falei no início. Né? Os processos de prova e expiação, como tá, que nem quando Jesus contou a história dos trabalhadores da última hora, né? O tempo está acabando. Então esse último grupo, né, que é o chamado da última hora, que somos nós, fomos chamados para o trabalho. Né? A oportunidade é única para todos, porque Deus não cria privilégio nenhum. Né? Por isso nós vamos receber o mesmo salário. Então, tipo assim, olha, é o último momento. É agora, porque vai anoitecer, porque o dia está acabando, né? E vai se iniciar um outro dia. E esse outro dia, você como trabalhador vai permanecer. O que você não aceitar e você não vai ser esse trabalhador, você vai vazar. Por quê? Porque foi nos dado um período muito longo para a gente poder entender e aplicar. Então hoje é a aplicação. Hoje é a aplicação, gente. Nós estamos vivendo a prova final. Quem passou por isso quando era jovem, né, era a prova final. Não tinha jeito. Você tinha que passar na prova, porque senão você tinha que repetir o ano. Repetir o ano na minha época era repetir todas as mesmas matérias que muitas das vezes eu tinha sido aprovado. Hoje em dia já é um pouco diferente. Mas na minha época a gente repetia tudo. Então eu tinha que passar, né, porque senão eu ia perder um tempo valioso. Né, ia perder uma reencarnação valiosa, que essa é uma das últimas, nesse processo da regeneração. Então, pessoal, vamos pensar sobre isso, porque isso, nós vivemos um mundo prático. Hoje é a prática. Né? Vamos, irmãos, com processos, né, de subjugação, irmãos pensando diferente, né, agindo diferente, dando voz às nossas inferioridades, então vamos dar voz também às nossas superioridades. Porque Jesus nos alertava para as nossas superioridades, mas nos dava muito mais importância às nossas superioridades, quando dizia, vós sois deuses, vós sois o sal da terra, o reino do céu está dentro de vocês, Deus ama vocês, vocês podem fazer coisas maiores do que eu estou fazendo. Ou seja, ele sempre dá a injeção de ânimo para que as nossas virtudes transformassem as nossas superioridades. Eu deixo de ser menos orgulhoso e me torno mais humilde. Eu deixo de ser menos egoísta e me torno mais caridoso. Então a gente vai aumentando a proporção do bem e diminuindo a proporção do mal, que seria no caso hoje, porque o orgulho e o egoísmo funcionou muito bem numa época evolutiva nossa para que a gente pudesse, né, chegar onde nós chegamos. Mas hoje é que nem a criança ela já não vai ter mais as necessidades que ela tinha, né, quando ela vai se tornando um ser mais adulto. Né, principalmente na adolescência. Né, quem tem filho adolescente sabe, né, parece que é outra pessoa. É a mesma coisa com a gente. Né? O orgulho e o egoísmo já não é mais funcional diante da intelectualidade que nós já conquistamos através das experiências. Né? Então hoje vivemos um mundo em que a nossa postura é fundamental, principalmente nesse momento de pandemia, onde lamentavelmente o Brasil é o foco mundial, né? Negativamente. Nós não esperávamos chegar a esse ponto, porque a quantidade de irmãos desencarnados, né, e o sofrimento das famílias, enfim, tudo isso depende de nós. Não depende de um super-herói que vai vir aqui nos salvar ou vai nos trazer a solução mágica. Não, depende de nós. Como Jesus
não fez as coisas sozinho. Por isso que ele convocou, né, os 12 tribos de Israel, que ele acabou colocando 12 apóstolos, mas ele tinha a quantidade enorme de discípulos. Ele não conseguiria fazer aquilo sozinho. Ele sim era o motivador de novas ideias ou de reavaliações de ideias antigas, para que essas ideias pudessem ser compartilhadas, né? E aí dizer, cada um segundo as suas obras, cada quem olha de ver que veja, quem tem ouvido de ver que ouça. Ou seja, era uma questão de escolha de cada um, mas você precisa ouvir o que eu tenho a te dizer, para que isso possa servir de reflexão para você, para que você nunca diga, eu não sabia disso, né? Não, eu te informei, agora o que você quis fazer com isso, aí é livre-arbítrio seu. Né? Como diz assim, a candeia está em cima da mesa, para iluminar. Agora, se você quiser permanecer ali embaixo, aí é contigo. Né? Porque se você pôr na vai ficar tudo escuro. Se você colocar em cima, você vai ver. E quando você ver, você vai tomar uma decisão. E essa decisão, né, cabe a você. Então, meus irmãos, cabe a nós fazermos um mundo interior melhor e um mundo exterior melhor ainda, para que nós possamos viver um mundo de paz, de concórdia e de alegria. Né? Isso não é um sonho, isso é uma realidade que vai acontecer, porque no plano espiritual acontece. Né? A gente tem as literaturas do nosso lar, etc., de lugares onde as pessoas são muito felizes, né? Se respeitam, se toleram, se amam. Né? E isso que pode acontecer, né? Porque aí vai ter essa chamada seleção, né? A parte seletiva de quem merece e de quem não merece. Né? Isso é conquista. Como diz a palavra das virgens, 5 que foram prudentes, né? Elas conquistaram o espaço do casamento, enquanto que as outras que não quiseram se iluminar permaneceram nas trevas. Mas foi uma escolha. Né? Então a gente não pode fazer nada. Né? Eu posso fazer por mim. Né? Agora por você depende de você. Embora eu possa te ajudar a você alcançar isso, te dando apoio, né? Enfim, todas essas coisas. Então, meus irmãos, foi um breve encontro, mas esperamos que essas informações possam ser úteis para todos, principalmente para mim, e eu fico muito grato pela oportunidade do trabalho e de tudo aquilo. E que Jesus nos acompanhe, que nos auxilie, que possamos confiar nele, na equipe espiritual que ele sustenta e, acima de tudo, né, fazemos a nossa parte, né, que é tornar o mundo melhor. Fiquem com Deus e muita paz a todos.